Vamos lá então, nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, entrando agora num outro capítulo, né? Bem-aventurados os puros de coração. Nós vamos para o primeiro item, né? Ou a partir do primeiro item, deixai vir a mim os pequeninos. Antes da gente começar a leitura, nesse fim de semana eu tive a oportunidade de encontrar alguns amigos e dentre eles tinha ali um casal que recentemente teve bebê, né? Faz coisa de umas 3 semanas mais ou menos, né? E o bebê estava junto lá no nosso encontro. E aí no meio do nosso bate-papo, né? Eu de vez em quando dava uma olhada assim de rabo de olho pro bebê. E inevitavelmente, né? A gente tem essa percepção mais apurada a partir dos estudos que a doutrina espírita vai nos proporcionando, em que tudo que a gente olha no mundo, em que tudo que a gente olha à nossa volta tem um sentido a partir dos conceitos que nós vamos assimilando por parte, né, que chega para nós por parte dos espíritos. Então, se a gente olha para a natureza, a gente vê a natureza por essa perspectiva espiritual, se a gente olha para uma estrela, se a gente olha para um pequeno animal à nossa volta, seja qualquer coisa que a gente olha para um comportamento da sociedade, tudo tem um sentido, nada passa despercebido. E olhar para aquela criança não foi diferente. Aqueles olhinhos meio azulados ainda, aquele cabelo castanho, aqueles dedinhos que pareciam 2 pedacinhos de só 2 ossinhos ali, quase muito pequenos, né? Então olhava para aquele corpinho, olhava para aquela fragilidade toda, e inevitavelmente quando batia, aquelas bochechinhas, né? Chamava Ana, né? Chama Ana, neném. E aí então olhava para os olhinhos dela e via aqueles olhos perdidos assim, olhando para o nada. E inevitavelmente a minha percepção ultrapassou aqueles olhos e foi para dentro para tentar imaginar o espírito que estava ali encarnado. E isso traz para nós um entendimento de que, apesar da pureza que aquele pequeno ser apresenta para nós, nós temos ali uma bagagem de experiência enorme embutida no espírito que o habita. Então, nesse estudo de hoje, quando eu fiz a leitura antes da gente começar, deixar vir a mim os pequeninos, e Jesus faz, né, essa referência às crianças como um símbolo de pureza, que de fato representa isso, não tem nada mais dengoso, mais sensível e mais frágil do que uma criança. Então, Jesus a utiliza como esse símbolo de pureza, e nesse capítulo Kardec tem essa preocupação de compreender o sentido da expressão de Jesus, mas ao mesmo tempo traz para nós o esclarecimento a respeito do espírito imortal que o habita. Então Kardec fala sobre isso aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, fala também sobre isso lá no Livro dos Espíritos, onde quando nós começamos a estudar de uma forma mais técnica, toda aquela pureza, aquela fragilidade, ela se transforma numa resistência que o espírito precisa vencer nos primeiros anos da sua vida para poder se desenvolver, e precisa também alcançar a sua consciência real e começar então a pôr em prática o seu planejamento reencarnatório. Então a gente vai ler aqui esse texto e vocês vão observar isso também, né? O entendimento do simbolismo da criança e a importância do início da reencarnação, a influência que isso proporciona ao espírito, a resistência que ele deve sofrer, a sensibilização a que todos nós somos submetidos no momento em que nós nos deparamos com a criança, com o animal, que traz para nós aquela beleza, né? Então a gente vê assim que a nossa vivência
aqui no mundo físico, como também, sem dúvida nenhuma, no mundo espiritual, nós temos uma troca constante de pensamentos, de sentimentos, de energias, nessa interação contínua, para fazer com que nós nos desenvolvamos em todos os nossos aspectos, desde o nosso aspecto intelectual, no nosso aspecto emocional, sentimental, enfim, em tudo, né? Nas nossas relações. Então vamos aqui para a passagem que para nós interessa. Bom dia, pessoal. Então, deixai vir a mim os pequeninos. Kardec separa aqui um versículo do livro de Mateus, capítulo 5, que é lá onde se encontram as bem-aventuranças, né? É sempre importante lembrar, Mateus capítulo 5, chega lá, tem todas as bem-aventuranças, né? A maioria delas nós estudamos aqui no Evangelho, que sempre ela se encaixa num capítulo que Kardec trabalha. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. No capítulo anterior, que nós estudamos, falava sobre... deixa eu pegar aqui para nós. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então nós conversamos sobre a humildade, conversamos sobre a simplicidade, falamos sobre o orgulho, falamos sobre a vaidade. E agora nesse capítulo, Bem-aventurados os puros de coração, nós vamos começar a entender, ou reforçar o nosso entendimento sobre o que significa essa pureza de coração. De que forma que nós podemos demonstrar essa pureza nas nossas ações, essa pureza nas nossas ideias, porque normalmente nós somos motivados aqui no mundo físico a agirmos com um determinado objetivo, né? Nós desejamos conquistar alguma coisa, alcançar algum propósito, e aí então nós agimos normalmente para tentar quebrar as resistências que se deparam, né, na nossa frente, e muitas vezes utilizamos métodos que priorizam muito mais os nossos interesses do que o interesse coletivo, fazendo com que nós hajamos de uma forma mais egoísta, mais individualista, do que universalista, né, pensando naquilo que poderia trazer como consequência para as pessoas que estão próximas a nós. Então, de todas as formas, nós agimos sempre com uma intenção. Essa intenção pode ser positiva, pode ser favorável para nós, e muitas vezes ela pode trazer um benefício imediato, mas trazer para nós uma consequência negativa, exatamente pela motivação que nós tivemos. Então, essa pureza de coração é algo que nós vamos aprendendo inicialmente na teoria, e na prática nós vamos aprendendo através da observação das pessoas que estão próximas a nós, aqueles que agem com sinceridade, demonstrando essa pureza, essa beleza interior, né, que é como nós chamamos, uma pessoa que traz uma beleza muito grande, uma pessoa que tem ali uma luz própria, pessoas que agem nos sensibilizando de todas as formas, e também vamos aprendendo com isso, através dessa observação, a fazer uma revista dentro de nós, para também, não apenas encontrarmos, porque quando nós pensamos assim, eu preciso encontrar alguma coisa dentro de mim, é como se eu nunca tivesse achado. Mas nós temos também a nossa luz própria e nós reconhecemos isso. Só que talvez essa luz não seja tão brilhante como nós gostaríamos, talvez essa luz seja um pouco apagada, né, pelo fato de nós termos ainda muitas imperfeições. Então podemos dizer que dentro de nós existem lâmpadas acesas constantemente, mas algumas vezes essa lâmpada sofre o respingo, né, daquele barro que vai diminuindo a intensidade do seu brilho, mas que nada dura por muito tempo, bastando ali fazer uma boa limpeza que tudo volta a brilhar. Então nós estamos, através dessa nova filosofia, e eu falo nova não porque ela chegou agora, nesse ano, no mês passado, mas porque nessa encarnação muitos de nós, a maioria de nós,
está tendo, né, esse primeiro contato. Então, através dessa nova filosofia, nós estamos desenvolvendo esses valores e fazendo com que esse brilho se torne cada vez mais intenso. E principalmente, não apenas intenso, mas especialmente contínuo. Porque um brilho intenso, ele pode acontecer num momento de grande felicidade. No momento em que nós realizamos um grande trabalho, em que nós recebemos um grande bem, nós estamos perto, né, estamos junto a pessoas que nos proporcionam felicidade, então esse brilho se torna intenso. Mas no momento em que aquele evento se desfaz, aquele momento termina, tudo volta ao normal. Então, na verdade, muito mais do que intensidade, nós precisamos trabalhar essa constância dentro de nós. E para poder fazer com que ela de fato aconteça, é importante que nós aprendamos a regrar a nossa vida com regularidade. Todos os dias a prática daquelas ações, todos os dias aquele combate contra as nossas próprias imperfeições. Então aquela vigilância contínua que nós precisamos exercer, como Santo Agostinho trouxe para nós lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando ele falava todos os dias à noite, quando eu colocava a cabeça no travesseiro, eu fazia uma revista do meu dia para saber quem são as pessoas a quem eu magoei, quais foram os meus erros, para evitar que isso se repita no dia seguinte. Então, na verdade, essa vigilância, né, a gente tem várias citações que vão se encaixando, como Jesus colocou, vigiai e orai, essa vigilância é exatamente para aquilo que nós pensamos, para aquilo que nós dizemos, para aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano. Então, se nós tivermos essa perseverança, essa continuidade, certamente nós vamos, por uma questão de consequência natural, nós vamos modificando a nossa personalidade. Porque quando nós falamos de personalidade, dá a impressão de que nós somos assim e seremos assim para todo sempre. Na verdade não, na verdade nós vamos ajustando a nossa personalidade, nós vamos fazendo com que ela se torne mais equilibrada, se torne mais pura, né, dentro desse estudo que nós estamos realizando hoje, dentro dessa ideia que nós estamos realizando hoje. Então essa pureza do coração é algo que muitas vezes nós não encontramos em nós, exatamente porque talvez nós não nos vejamos ainda como seres puros. E de fato não somos, se formos comparados com aqueles espíritos mais elevados, com aqueles espíritos mais nobres em termos de valores já conquistados. Mas é algo que nós estamos trabalhando. Então todos nós temos a pureza, todos nós temos o desejo, temos a intenção de alcançar esse novo status. A grande dificuldade que nós enfrentamos é exatamente essa fragilidade moral. Então, pensamos inicialmente, qual é o nosso grande propósito existencial que nós temos hoje? É nós sermos felizes, é nós sermos espíritos melhores. Todos nós temos uma listinha, né, de objetivos a serem conquistados. Então, todos nós desejamos o bem. Né? Vamos colocar aqui todas essas virtudes, todos esses objetivos se resumem no bem. Todos nós desejamos o bem. E isso já é o primeiro passo para demonstrar essa pureza que nós temos no coração. Porque do contrário, se nós tivéssemos aquela vivência egoísta, como nós vemos hoje no mundo, bom dia pessoal, aquela vivência egoísta, onde as pessoas falam, eu não me importo com ninguém, o que me interessa é minha vida, o que me interessa é agora, se eu tiver que brigar por alguma coisa que me interessa, eu vou brigar, não importa quem eu vá machucar. A gente vê que esse egoísmo acaba exatamente ofuscando. Mas mesmo assim essa pessoa ainda tem aquela pureza de tentar ser feliz, embora esteja equivocada, na direção ou no caminho que ela vem percorrendo. Mas, de um modo geral, quando nós já temos estabelecido essa ideia de que nós desejamos viver dentro do bem, seguir o caminho do bem, isso já mostra para nós que nós temos essa pureza. Agora, o trabalho é exatamente fazer com que ela vá se desenvolvendo cada vez mais. A lâmpada está acesa. Nós temos consciência de que ela existe. Nós temos consciência de que ela constantemente irradia a sua luz, irradia o seu brilho. Agora, o nosso trabalho é fazer com que ela se mantenha sempre limpa. Esse primeiro passo
que nós demos agora, tendo essa autoconsciência desse propósito e da forma como nós devemos conquistar, é algo significativo. Quando nós estudamos nas passagens que falam sobre os trabalhadores da seara do Cristo, que nós somos servidores no mundo espiritual, ao nos reconhecermos nessa condição e começarmos a fazer esse trabalho para sermos merecedores desse status de trabalhador, isso já é para nós um passo diferenciado daquilo que nós observamos no mundo hoje. Muitas pessoas não têm intenção nenhuma de modificar seu modo de viver, né, o seu modus viventes, porque aquilo que ela conquistou no mundo físico para ela já é o suficiente. Esses, lamentavelmente, são aqueles que mais se atrasam, porque ficam presos dentro das suas fantasias, ficam presos dentro das ilusões que acabam criando aqui no mundo físico, sem terem qualquer consciência do que existe no mundo espiritual. E naturalmente serão espíritos que sofrerão muito as frustrações, as decepções, as dores, para poderem regenerar aquilo que foi degenerado. Então esse é o primeiro grupo, aqueles que simplesmente não é não ter consciência, é não ter interesse. E isso podemos dizer que é o que existe de máximo no egoísmo. Não significa necessariamente que ela é uma pessoa do mal, que é aquele assassino, que é aquele traficante, que é aquele ditador. É simplesmente uma pessoa que não se importa com o que existe à sua volta e não se importa com a sua realidade. Se ela vai se degenerar para a criminalidade é uma outra história, isso pode vir como uma consequência. Mas não é uma necessidade, não significa que isso seja algo obrigatório. Então o primeiro grupo é aquele que simplesmente não se importa. O segundo grupo nós podemos colocar como aqueles que se importam, mas ou não sabem como fazer, ou não têm força suficiente para fazer. E isso mostra que esse grupo vive naquela constante insatisfação, naquela constante revolta, porque não se conforma das coisas serem como são, gostaria que as coisas fossem diferentes, mas não sabe como alcançar. E depois nós temos ali aquele terceiro grupo, nós falamos somente daqueles grupos que estão aqui presos no círculo de vivências do mundo físico, do mundo material. Não falamos daqueles que já conseguiram transcender isso tudo e vivem a realidade espiritual. E o primeiro grupo é daqueles que se conscientizaram dessa realidade e procuram trabalhar para poder fazer com que ela realmente se efetive, né, em suas vidas. Então, nós podemos nos colocar nesse grupo, sim. Nós optamos por uma filosofia, nós aqui, nós espíritas, nós cristãos, nós pessoas do bem, vamos dizer assim, do mundo todo, não importa qual seja a religião. É importante que nós tenhamos essa vivência, essa clareza de pensamento, para que nós nunca nos restringamos às paredes de um centro espírita. Quando nós falamos em pessoas que trabalham por Jesus, por exemplo, não falamos apenas daqueles que vivem em centro espírita. Falamos de pessoas que trabalham em todas as religiões, em todas as escolas, todas as filosofias. Se nós falamos de pessoas que desejam alcançar o mundo espiritual, nós não falamos de espíritas. O espiritismo traz para nós uma conscientização, uma compreensão do mundo espiritual. Mas a filosofia moral transformadora, ela existe em todas as religiões. Não importa se ele é budista, hinduísta, muçulmano, se ele é judeu, se ele é cristão, se ele é pagão, não importa. A filosofia moral existe em todas as escolas, inclusive para aqueles que não aceitam nenhuma escola, mas vivem dentro dessa filosofia. Ele adotou como filosofia a caridade, o respeito, o amor ao próximo, a justiça. E ele simplesmente pode ser uma pessoa fora de qualquer religião. Então a gente lembra sempre que o desejo de fazer o bem é algo que pertence a todos nós. Então toda vez que falarmos de nós, lembremos que não somos nós aqui da sala, não somos nós espíritas, nós somos nós, encarnados e desencarnados no mundo todo. Então esse primeiro grupo são daqueles que tomaram essa decisão. Eu quero viver dessa forma. Eu desejo viver assim. E aí então nós encontramos as variações, desde aqueles que desejam ardentemente e se dedicam com afinco para poder alcançar essa transformação,
são aqueles que já demonstram claramente na realidade de suas vidas essa mudança. Nós vemos aí pelo mundo afora esses tantos indivíduos que são para nós referências de conduta. Temos aqueles que trabalham de uma forma bem intencionada, mas não tão perseverante, e temos aqueles que começaram agora. Então temos ali as variadas graduações. Nós vemos isso nesse contraste nos nossos círculos familiares, nos nossos círculos sociais, em que convivemos com pessoas que demonstram um grande egoísmo, uma grande indiferença, outras pessoas que querem, mas não sabem, outras pessoas que conseguem viver dessa forma. Dentro de casa, por exemplo, nós vemos isso. Eu desejo viver dessa forma, eu procuro me esforçar, não sei o quê, e outras pessoas sempre vivendo de um modo diferente, parece que querendo enfrentar, querendo modificar a nossa forma de viver, cada um dentro do seu próprio caminho. Então, importante, resumindo toda essa ideia que nós passamos, quando se fala em pureza do coração, nós começamos naturalmente com as melhores intenções. Diz o ditado que de boas intenções o inferno está cheio, exatamente porque intenções não significam ações. Mas o primeiro passo começa com a intenção, porque significa que nós apontamos uma direção. É como se alguém tivesse parado no meio do oceano num barco, de uma forma bastante segura. Aí ele aponta para uma direção e diz assim: eu tenho a intenção de ir naquela direção. Então significa que ele não está perdido. Porque muitas vezes nós encontramos no mundo hoje pessoas assim: eu simplesmente não sei o que fazer da minha vida, não sei para que direção ir. Então ele não tem intenção simplesmente porque ele não tem propósito, simplesmente porque ele não tem objetivo. E isso é muito triste, porque viver sem perspectiva faz com que a gente fique marcando o passo na mesma posição durante muito tempo, enquanto a vida vai seguindo. E enquanto nós marcamos passo, simplesmente nós perdemos o nosso tempo. E não existe, como nós sabemos, maior frustração para um espírito do que ele olhar para trás e perceber que perdeu tempo. Perdeu o seu precioso tempo numa encarnação. E aí nós compreendemos a complexidade que é na elaboração de uma encarnação, o privilégio para nós que estamos encarnados. E aí então a pessoa passa o tempo todo naquele círculo de lamentações, sofrimentos, desilusões. Né? Então esse é o pior. Então, sem falar naqueles que afundam, né? Porque um barco ele pode afundar, ele pode ficar à deriva, ou ele pode seguir numa direção. Então nesse caso nós temos aquele que tem a intenção de ir para determinado lugar, tem a intenção de fazer alguma coisa. Já é um começo. Essa pureza no coração já começa a se manifestar pelas suas intenções. Eu tenho a intenção de viver o bem. Então essa luz já começa a brilhar um pouco mais. Nós falamos naturalmente das intenções sinceras. Alguma pessoa diz assim: olha, eu tenho a intenção de viver a minha vida e ninguém tem nada com isso. Já percebemos que a intenção dele é essa. E aí então percebe-se que aquele brilho que poderia irradiar cada vez mais foi aí um pouco ofuscado, né, pela aquela sujeira que ficou impregnada na sua lâmpada, vamos dizer assim. Então temos ali a nossa intenção. Já sabemos para onde ir. A pergunta agora é como fazer para poder chegar nesse objetivo e se nós temos força e coragem suficiente para isso. Então essa pureza do coração começa a se manifestar a partir desse primeiro passo. A grande maioria de nós, felizmente, aqui, pelo menos aqui entre nós, aqui no nosso grupo, nós já demonstramos essa intenção e já escolhemos uma ferramenta para fazer isso. Né? Como é que está o som, pessoal? Por favor, me dá um ok? Para saber se é só com o Osmar. Bom dia, Osmar. Ok, né? Qualquer coisa vocês me avisem, por favor. Então, nós escolhemos não apenas para onde ir, mas já escolhemos também o caminho, as ferramentas que desejamos utilizar. Né? E nessas ferramentas nós temos aquilo que a doutrina, por exemplo, nos oferece. Aquilo que a doutrina espírita nos traz de entendimento a respeito da vida. Então já saímos daquele passo inicial onde nós apontamos a direção e já começamos a caminhar. A partir daí, né, um vai caminhar um pouco mais rápido que o outro,
mas todos caminhando na mesma direção. Então essa pureza do coração ela começa a se manifestar a partir daí. E é por isso então que nessa passagem de Mateus, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então bem-aventurados, nós lembramos que bem-aventuranças significa felicidade. Né? Então felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Né? Tá, se estiver picotando então com mais intensidade, estiver atrapalhando o estudo, por favor me falem que a gente tenta dar uma interrompida por aqui. Tá? Beleza. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Esses verão a Deus significa exatamente, ver a Deus significa sentir, né, entrar em sintonia com esse pensamento divino que nos envolve, com essa vibração que está à nossa volta. Então é dessa forma que nós veremos a Deus. Agora, com relação a ver mesmo, a perceber Deus, aí já cabe aos espíritos que realmente já conseguiram alcançar essa condição. E nós estamos ali caminhando nessa mesma direção. Então, sempre valorizarmos aquilo que nós possuímos em termos de conteúdo, em termos de intenção, para valorizarmos essa pureza que nós trazemos dentro de nós. Falharmos, todo mundo falha. Fraqueza, todo mundo tem. Mas o propósito continua. Porque nós podemos dar um passo para trás, né, um passo para frente, e 2 para trás quando cometemos um erro. Mas apesar de darmos 2 para trás, os olhos continuam virados, focados naquele objetivo. Então nós continuamos, apesar dos erros, caminhando naquela direção. Então precisamos, na verdade, intensificar e também trabalhar a constância desse brilho que existe dentro de nós. No item número 2, aqui no 2 nós temos aqui mais uma citação, agora o livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Né? Então diz para nós aqui: então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe o apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal, e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhe assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Então, aqui nós temos várias ideias, né, sendo transmitidas para todos nós. Então, primeiro, o constrangimento de observar o impedimento das crianças próximas a Jesus. E é então Jesus chamando a atenção, dizendo que eles deveriam chegar perto exatamente para que servissem de exemplo. E aqui foi colocado para nós, porque o reino de Deus é daqueles que se assemelham, que se lhes assemelham. Então, na verdade, a semelhança da criança, a semelhança da pureza, como nós vimos aqui há pouco. E depois colocando também a questão, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança. Vamos entender a psicologia da criança. Inicialmente, né, nós temos o ponto inicial, a simplicidade, a ingenuidade, que é mais importante. Nós vemos também ali a pureza, nós vemos a sinceridade. Com exceção daquilo que nós vemos, por exemplo, de manifestações de grandes imperfeições do caráter, que muitas vezes se manifestam em algumas dessas crianças, nós falamos de um modo genérico, nós falamos de um modo mais abrangente. E aí então percebemos que, ao observar uma criança do nosso meio, elas demonstram aquela fragilidade, aquela simplicidade, sem ter, por exemplo, aquela arrogância, sem ter, por exemplo, aquela dureza no coração. Porque exatamente são sentimentos, são condições morais que vão se manifestando a partir do momento em que nós começamos a entrar em contato com as experiências que o mundo vai oferecendo. O mundo que muitas vezes é bastante cruel, porque vemos pessoas disputando seus espaços,
pessoas disputando seus objetivos, sem se darem conta exatamente daquele sentimento de fraternidade que é necessário para todos nós. Por isso, então, vemos que, conforme nós vamos nos desenvolvemos e vamos nos tornando um pouco mais maduros, né, nessa nossa jornada de crescimento, tanto não apenas biológico, né, mas um crescimento também, um crescimento moral, um crescimento intelectual, nós vamos tomando decisões que faz com que nós satisfaçamos as nossas intenções. E aí nós começamos a criar atritos, criar conflitos. Dessa forma, para que a gente não perca aquilo que nós desejamos, nós vamos criando então uma certa resistência nesse nosso ciclo de relacionamentos. E aí então eu começo a escolher quem são as pessoas que ficam próximas, quem são as pessoas que eu não quero por perto, quem são as pessoas que eu quero que façam parte do meu relacionamento porque podem me proporcionar algum tipo de benefício. Então nós vamos percebendo que conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos criando essa resistência nas relações, diferente do que acontece com as crianças. Você coloca meia dúzia de crianças que nunca se viram. Tá, legal, Pedro. Nós vamos encontrando, por exemplo, essas meia dúzia de crianças que nunca se viram, nós colocamos elas no mesmo ambiente e deixamos ali por alguns instantes. Rapidamente nós vamos perceber que do nada elas começam a interagir, começam a se relacionar e começam a brincar. Você coloca 6 adultos no mesmo ambiente e fica observando. Vamos começar pelos adolescentes, né? 6 adolescentes, e vamos percebendo que nem sempre eles começam a se relacionar com naturalidade, começam a formar os grupinhos. E se colocarmos 6 adultos no mesmo ambiente, nós vamos percebendo que os atritos começam a surgir. Porque aí começamos a apresentar ideias diferentes, intenções diferentes, opiniões diferentes. E aí, por causa dessa condição, nós vemos então que esse simbolismo da criança é exatamente aquilo que todos nós precisamos ter como referência. Essa pureza, essa simplicidade, quer dizer, eu tenho as minhas ideias, eu tenho as experiências que eu vivi, mas isso não significa que eu tenha que impor isso para o mundo à minha volta. Na verdade, nós temos que aprender a viver uma vida de sugestões, não uma vida de imposições. Porque nós podemos sugerir, de acordo com aquilo que nós somos conquistando, caminhos para outras pessoas. Olha, se você quiser também pensar dessa forma, você tem essa opção, você vai encontrar essa situação. Pode ser que ela te agrade, pode ser que ela não te agrade. Porque é exatamente isso que uma sugestão faz. Se você vai a um restaurante, e aí então você é servido por um funcionário, ele vem e te faz uma sugestão do prato do dia, ele faz uma sugestão daquilo que pode te agradar. Se você falar, não, eu não estou interessado nisso, ele, tá bom, então, não tem problema, o que o senhor deseja? Então, no caso da nossa vida, é exatamente isso. Agora, se você vai num ambiente, alguém diz assim, olha, eu quero que você coma isso. De imediato, você vai criar uma resistência, porque você pode ou não aceitar aquilo, mas a partir do momento que você não aceita, ou se você aceita, vai haver sempre aquela contrariedade, porque houve uma imposição. E nós vivemos assim no mundo hoje. Nós temos esse tipo de convivência onde tudo parece ser imposto. Onde todos querem ditar as regras da vivência de cada um sem respeitar as suas limitações, sem respeitar os seus desejos, as suas intenções. Então, por isso, quando coloca para nós aqui, porque o reino de Deus é daqueles que se lhe assemelham. O reino de Deus, dentro do simbolismo que nós vamos compreendendo, mostra exatamente esse estado de harmonia, esse estado de paz interior, esse estado de pureza do coração. Pessoal, vamos para o estudo. Esse estado de pureza do coração. Porque, do contrário, cada um vivendo por si só, cada um vivendo de acordo com os seus propósitos individuais, nós veremos então os atritos se formando até chegar em grandes proporções. Até numa das mensagens que nós ouvimos aqui no início do nosso estudo, nós vimos ali que por causa do egoísmo,
né, nós podemos ver que guerras são criadas, pessoas são destruídas. Enquanto que muitas vezes nós temos ali uma pequena discussão, essa discussão ela pode se transformar numa grande guerra. E por que nós vemos isso? Certa vez eu comentei com vocês sobre uma imperfeição do nosso caráter, qualquer imperfeição do nosso caráter. Essa imperfeição do nosso caráter significa, por exemplo, uma deficiência moral que nós temos, como uma pequena chama que existe dentro de nós. É aquela pontinha de vela que se encontra acesa. E nesse caso, por ser uma imperfeição, essa pontinha de vela ela pode se transformar num incêndio. Porque o fogo está aceso. O fogo da imperfeição se encontra aceso. Então ele pode ser uma pequena chama, sem fazer grandes estragos. Mas se essa chama se aproximar do combustível devido, ela pode provocar um grande desastre. Então, na verdade, o nosso propósito, através dos estudos, através dessa nossa luta interior, é exatamente o combate dessa chama negativa que existe dentro de nós. E isso deve ser constante. Então não importa exatamente, nós podemos lembrar sempre, que não importa a intensidade, se é uma pequena vela ou se é um grande incêndio. A imperfeição existe. Então é natural que nós façamos algumas vezes algumas comparações, dizendo assim, olha, eu sei que eu sou egoísta, mas eu não sou egoísta igual a ele. Inicialmente nós pensamos assim, sim, de acordo com as proporções, certamente nós estamos numa condição melhor. Mas analisando a essência da imperfeição, nós possuímos como ele possui também. Tá, um abraço, Pedro. Nós possuímos como ele possui também. Então, na verdade, nós temos que não fazer comparações, mas exatamente observar dentro de nós como tudo se desenvolve. Então, por isso, esse reino de Deus, né, de tentarmos sempre conquistar essa paz, essa harmonia, através desse trabalho contínuo que nós fazemos, de exercício de virtudes. A forma como essa virtude vai ser praticada, né, isso não importa. Porque muitas vezes a experiência que eu vivo pode ser diferente da experiência que vocês vivem. Mas o que importa foi exatamente a virtude que foi aplicada nessa experiência. Eu pratiquei do meu modo, dentro da experiência que eu vivi, e vocês praticaram a seu modo. Então, através desse exercício constante, nós vamos percebendo aquilo que é bom e aquilo que não é. Aliás, na introdução do livro Gênesis, lá do Novo Testamento, nós temos ali aquele simbolismo da criação do mundo, quando diz assim, Deus criou os pássaros, criou os peixes, criou os animais e viu que era bom. Esse viu que era bom, ele tem um significado muito grande para nós, apesar da alegoria, né, onde ele se encontra inserido. Porque quando ele viu que era bom, significa que ele manteve. Significa que construiu, né, que Deus construiu aquele elemento do nosso mundo, do nosso planeta, e manteve porque viu que deu certo. Criou o céu, as estrelas, criou a luz, não sei o quê, e viu que era bom. Então nós também temos que pensar assim, aquilo que nós fazemos e valorizarmos as nossas virtudes e valorizarmos nossas grandes ações. Mas muito bem, vamos agora para outro entendimento agora, né, saindo agora dessa parte mais moral que nós estudamos agora, que já foi suficiente para entendermos que todos nós trazemos a pureza no coração. Só que nem sempre ela se manifesta com a intensidade devida, mas ela está se manifestando. Então nós temos sempre que lembrar que essa pureza do coração é o bem que existe dentro de nós. E que nós temos que trabalhar não apenas com perseverança para fazer com que ela se torne cada vez mais intensa, mas muito mais do que isso. É importante que nós trabalhemos com constância para que ela seja uma manifestação regular nas nossas vidas. Não simplesmente eu fazer o bem hoje e amanhã eu me tornar uma pessoa egoísta. Isso foram picos que vão se manifestando de acordo com as situações. Mas se eu não mantenho essa regularidade, significa que eu sou ali maleável, ou sou influenciável de acordo com as circunstâncias que vão surgindo. Então vamos lá. No item 3, Kardec agora fala exatamente sobre essa comparação que Jesus traz para nós, dessa pureza do coração com o simbolismo das crianças.
Então agora vamos analisar aqui uma parte mais técnica, exatamente a respeito daquilo que eu comentei com vocês no início do nosso trabalho, quando eu tive contato com o casal que teve o bebê. Vendo aquela criança, aquele corpinho frágil, aquela mente ainda em formação, né, aquele cérebro ainda em formação, as poucas manifestações instintivas que vão surgindo naquele momento, mas ali abrigando um espírito milenar, um espírito com uma bagagem de experiências significativa, né, que vai se manifestando naturalmente de acordo com o seu desenvolvimento. Então aqui no item número 3. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. É isso porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo de humildade. Esta comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se assemelham a elas. Item número 4. Mas se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? É uma pergunta que Kardec faz, porque a ideia da reencarnação, a ideia da vida pré-existente, ela sempre se choca com a realidade da vida física que nós vemos hoje. Então eu, materialmente, vejo ali a criança, mas espiritualmente vejo um espírito imortal. E aí, então, aqueles que não têm essa visão podem até lançar esse desafio, perguntando assim, mas se ele é um espírito imortal, por que ele não responde? Por que ele não manifesta aquilo que ele sabe? E aí a compreensão para nós é óbvia. A limitação do corpo físico, a resistência que o corpo físico oferece, fazendo com que ela se mantenha naquela condição e vá se desenvolvendo gradualmente. Mas o porquê de tudo isso? Poderíamos perguntar, né? Perguntando, por exemplo, a natureza, por que nós já não nascemos sabendo? Não é assim que nós falávamos, né? Ninguém nasceu sabendo, mas por que não poderíamos nascer sabendo? Por que a natureza não facilitou isso para nós? Por que Deus não facilitou isso para nós? O raciocínio de Kardec é bastante interessante. Então, mais uma vez, mas se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados, que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é necessário que assim seja para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação se, em vez da graça ingênua, nele encontrasse, sob os traços infantis, um caráter vil e as ideias de um adulto, e menos ainda se conhecesse o seu passado. Aqui é bacana a gente analisar, pelo menos a partir dessa perspectiva, quando nós lembramos que hoje nós vemos no mundo pessoas que se deixam levar por suas fraquezas, né, se deixam levar pelos seus instintos, e que hoje provocam um grande mal para a sociedade. Nós falamos desde a violência intelectual, a violência material, a violência moral, em todos os sentidos. E aí vemos então os grandes criminosos hoje sendo denunciados na televisão, sendo encarcerados, sendo punidos, sendo executados inclusive, como nós vimos recentemente. Mas antes de vermos aquilo que hoje eles se apresentam, eles foram crianças. Eles nasceram crianças.
E aí então, naquele momento, nós víamos ali uma criança ingênua, sentada no chão, brincando com um brinquedo qualquer, com um animal de estimação, sendo acariciado pelos seus pais. E ali então, naquele momento, era apenas uma criança. Apesar das suas tendências, apesar das suas fraquezas, era um espírito que se encontrava completamente dependente, psicologicamente, emocionalmente e materialmente, dos seus pais. E aí então os pais, por sua vez, sendo movidos instintivamente também por essa fragilidade, faziam, né, de um modo geral, naturalmente, nós falamos daquela que é uma família normal, que tem uma relação normal entre pais e filhos, aquelas crianças então eram tratadas com todo carinho, tentando ter as suas necessidades imediatas, supridas, né, de alimentação, de cuidados, de banho, de repouso, de segurança, enfim, de tudo. Então tudo começa naquele momento. Certa vez eu fiz uma palestra numa loja maçônica, né, alguns de vocês se recordam, já contei para vocês. Um amigo participava, né, dessa loja, e aí então havia um evento na instituição em que naquela semana um convidado seria apresentado, um convidado fora da loja, né, não sou maçom, então um convidado fora da loja para falar de um tema livre. E as esposas, né, dos participantes daquela loja ficariam à vontade para fazer a escolha que quisessem. E aí o tema que foi escolhido foi exatamente, né, relacionado com o que a gente está estudando agora. Nossos filhos são espíritos. Naturalmente com uma visão tendendo, né, para a visão espírita. Mas aí quando eu fui convidado, né, por esses amigos, eu procurei tentar desenvolver um raciocínio que levasse, sensibilizasse a todos, independente da crença, se eram católicos, se eram espíritas, não importava. A ideia era exatamente fazer um trabalho de entendimento geral, de perceber as crianças como espírito. E aí eu fiquei pensando durante um tempo, tentando montar uma estratégia, né, porque fica naquelas, né, o que eu vou falar para essa gente, sendo que eu mal conheço qual é a filosofia que eles têm, conheço os amigos que pensam de tal forma ou de outra forma, mas o que exatamente eu posso falar para eles para que eles tenham essa visão? E aí uma estratégia me chamou a atenção. Eu pensei assim, em vez de eu falar dos filhos que são espíritos, eu vou falar deles que já foram crianças. E em vez de fazer uma palestra progressiva, eu vou fazer uma palestra regressiva. E ali então, naquele momento, nós encontrávamos com homens que eram militares, médicos, advogados, engenheiros, comerciantes. Eram homens que trabalhavam ali, cada um na sua profissão, ali com seus 40, 50, 60, 70 anos, cada um ocupando a sua posição na sociedade, constituindo a sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua vida profissional, enfim, cada um ali vivendo a sua vida. E aí então eu comecei a citar exemplos, né, daquilo que, exatamente do que eu falei para vocês agora, cada um com sua profissão, cada um conseguindo realizar seus sonhos, cada um agora ocupando uma posição de autoridade moral dentro do ambiente onde se desenvolvia, familiar, social, profissional. E aí então eu fui fazendo um retrocesso, eu colocava assim, antes de vocês serem essas pessoas que vocês são hoje, se vocês voltassem 10 anos no tempo, o que vocês esperavam ou esperariam encontrar daqui a 10 anos? Aí nós fomos voltando 10 anos, depois 10 anos, depois 10 anos, até fazer com que eles se lembrassem da memória mais antiga que eles guardavam. E aí então, vocês se lembram quando vocês eram crianças, que vocês tinham então aquele sonhos, o que você quer ser quando crescer? Será que meu pai vai me levar? Será que a minha mãe vai me cuidar? Será que eu vou poder brincar? Será que eu vou poder ir para a escola? Eu não quero ir para a escola. Então assim foi como se eu estivesse voltando, fazendo com que eles folheassem um álbum de memórias, né? E era interessante ver a expressão no rosto de cada um. Ficavam ligados assim como se eles estivessem fazendo uma retrospectiva, né? E ao mesmo tempo, né, uma retrospectiva introspectiva. E eles se viram como crianças. E a partir do momento em que eu consegui fazer com que todos eles se lembrassem daquele momento em que eles não tinham ainda ideia de como seriam as vidas deles naquele momento, eu comecei a fazer a viagem de volta.
Só que agora fazendo com os filhos deles. Eu falei, vocês já chegaram na condição em que os seus filhos estão agora, em que seus netos estão agora. E agora é o caminho deles que vão começar a se desenvolver, para que eles possam alcançar também o momento em que eles vão ter ali a primeira namorada, em que eles vão escolher uma profissão, vão prestar um vestibular, vão fazer uma viagem, vão conhecer pessoas, vão enfrentar problemas, e vão precisar contar com a família, vão precisar contar com o apoio da família. Da mesma forma que vocês tiveram, ou da mesma forma que vocês gostariam de ter tido. E aí então, joguei sobre os ombros de cada um a responsabilidade agora de dirigir aquelas crianças, que agora faziam parte de suas famílias, da mesma forma que eles dirigiram, que eles foram dirigidos, ou gostariam de ser dirigidos, porque naturalmente nem todos tiveram oportunidade de ter uma família bem estruturada, os cuidados para que pudessem ser bem conduzidos. Então, nessa viagem de retorno e depois de avanço, então para que a gente possa entender exatamente a necessidade de uma criança, a gente tem que se ver como criança. A gente tem que se observar que naquele momento nós estávamos com a mesma dependência que eles tinham naquele momento. Que as crianças estão tendo nesse momento. E para que nós valorizássemos a necessidade das crianças, inicialmente nós precisamos valorizar quais eram as nossas necessidades. Então é assim que nós temos que olhar para o mundo hoje. Kardec coloca para nós aqui, aqui ele colocou para nós, que a criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa mãe, e essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo. Aliás, diga-se de passagem, minha mãe ainda me acha um anjo. Então, ainda sou uma criança, ainda sou anjo, aquela coisa toda. E é necessário que assim seja, para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação se, em vez da graça ingênua, nela encontrasse, sob os traços infantis, um caráter vil e as ideias de um adulto, e menos ainda se conhecesse o seu passado. É aí então que a natureza proporciona essa relação entre pais e filhos, sem que nós, primeiro, vivamos o esquecimento do passado. Segundo, que na condição de criança, a personalidade não se manifesta de uma forma plena. Pelo contrário, nós começamos a ver ali os resquícios da personalidade. Pois é. Então, aquele resquício de personalidade que começa a se manifestar é uma criança que é um pouco mais geniosa, uma criança que é um pouco mais tranquila, uma criança que é um pouco mais inteligente, uma criança que é um pouco mais agitada. Então começa ali, aí ela vai se desenvolvendo, vai para os seus 5, começa a frequentar a escola, aí é um bom aluno, um mau aluno, um aluno comportado, um aluno agitado, um aluno muitas vezes até mostrando ali uma certa malvadez na relação com os outros colegas. E aí então ele vai aumentando. Aí quando chega na adolescência, que é aquela fase de transição, aquela fase de autodescoberta, que é sempre uma fase muito difícil para muitos de nós, em que o espírito deseja conquistar o mundo, mas ele se vê restrito naquela condição de adolescência. Então na pedagogia aplicada nas diversas áreas educativas, observam exatamente isso, essa dificuldade que é para o jovem lidar com a sua realidade. Porque na juventude ele deseja, por exemplo, realizar os seus maiores sonhos. Só que a sua realidade o limita. Porque ele não trabalha, ele não tem dinheiro, ele não tem independência. Pelo contrário, ele é muito dependente ainda. Mas ao mesmo tempo ele se considera o dono do mundo. Porque eu quero, porque eu faço, porque eu sou dono do meu nariz, e acaba não sendo dono de nada. Então é aquele conflito nessa fase de transição. Sem ter aquela base inicial na sua formação, na sua educação, no seu caráter, certamente essa fase vai ser bastante turbulenta, bastante tumultuada. Exatamente porque ele vai se ver sozinho numa fase em que as decisões mais difíceis vão aparecer. Aliás, precisam ser tomadas. Daí então que naquele momento inicial, aquela fragilidade restringe a manifestação da sua personalidade para que ele receba aqueles cuidados e sofra a influência e também perceba a autoridade moral a que ele se encontra submetido.
No caso, por exemplo, o respeito aos pais, a obediência, muitas vezes até o medo, mas é algo necessário. Continua aqui Kardec para nós. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. Essas crianças precoces, nós temos ali Kardec colocando como as crianças, por exemplo, superdotadas, crianças que são que têm ali uma mentalidade diferente da sua realidade, apresentam habilidades diferentes da sua realidade. E aí são tratadas de um modo diferente, saltam etapas significativas da sua evolução, do seu desenvolvimento, deixam de ser crianças, deixam de ser submetidas àquela autoridade que precisam restringi-las, porque pela habilidade que elas têm, elas acabam simplesmente se sentindo especiais, mais especiais do que realmente são. Então, por isso, nesse caso, de um modo geral, existe essa debilidade. Hoje, nós vivemos uma realidade bastante curiosa, que no passado, sem dúvida, nós observávamos essas crianças que eram precoces, como Kardec coloca. Mas hoje isso acontece com muito mais intensidade, porque hoje a comunicação, né, acaba sendo um veículo de divulgação muito grande para conhecermos, né? Principalmente porque chama atenção. Você está numa rede social, no e-mail, num site, você vê ali postagens, né? Então no passado nós tínhamos muito disso. Só que, primeiro, nós tínhamos uma população reduzida no mundo. Né? Basta a gente lembrar, por exemplo, que durante a Segunda Guerra Mundial, há 70 anos aproximadamente, nós tínhamos ali 2,5 bilhões de habitantes. Hoje nós temos mais de 7 bilhões. Então nós tivemos ali quase que triplicou a população mundial. Consequentemente, mais exemplos, mais talentos, mais crimes, maior diversidade. Então a nossa realidade mostra que a maior quantidade de pessoas mostra para nós a maior oportunidade de surgirem essas exceções. E ao mesmo tempo a mídia nos permite também ter contato com situações do mundo todo. Então a gente pensa assim, nossa, eu nunca vi tantos jovens, tantas crianças se manifestarem dessa forma. Claro que nunca viu, porque nunca teve tanta gente assim e nunca foi tão fácil a gente ter contato com tudo isso. Mas nós observamos também que essas crianças acabam sofrendo as consequências dessa habilidade. É uma prova, sem dúvida, que elas têm que viver, é uma prova da família, um trabalho especial que precisa ser feito, mas é a vivência de cada um. Né? Osmar colocou, né, hoje os jovens ocupam grande quantidade de cargos importantes nas faculdades, os professores são geralmente muito jovens. Tem uma mensagem de Meimei, através do Chico Xavier, que ela fala sobre os cuidados necessários. O livro chama-se Antologia da Criança. São só mensagens relacionadas à infância, né? Fala sobre os pais, as crianças, mas do universo infantil, do universo da criança. E aí então tem uma das frases, Osmar, que ela fala exatamente isso. Ela diz assim que as crianças que nós estamos cuidando hoje, que estão sendo educadas hoje, serão aquelas que serão as administradoras, as ministras, as professoras, as profissionais, médicas, advogadas, juízes do futuro. Então, na verdade, nós estamos construindo, embora o mundo continue na sua evolução, esse mundo será sucedido por essas novas gerações. E se essas gerações não estiverem bem preparadas intelectualmente, nós teremos uma dificuldade de desenvolvimento, mas principalmente se essa geração atual não estiver preparada moralmente, nós teremos um problema maior ainda. Porque o intelecto se desenvolve com mais facilidade, a moralidade não. E todos os problemas que nós enfrentamos hoje não é por ignorância, é por intenção das pessoas que estão direcionadas para os seus próprios objetivos. Daí nós vemos então que o grande problema que o mundo sofre hoje, essa crise moral que o mundo vem sofrendo, exatamente porque espíritos mal preparados moralmente estão hoje assumindo posições de comando. A Angelina colocou, por isso que temos que ter cuidado com o que estamos passando para elas. Pelo que a gente vê hoje, Angelina,
pelos valores, pela educação, por aquilo que a mídia passa, nós ainda viveremos uma fase de bastante turbulência nesses próximos anos que virão. Exatamente porque as gerações que nós temos hoje são gerações influenciadas por valores bastante questionáveis. Então os espíritos dizem, né, que nessa fase de transição, espíritos mais evoluídos estão chegando, e nós percebemos isso em crianças. Seja uma evolução intelectual, seja uma evolução moral. Crianças que demonstram de uma forma precoce uma generosidade, uma consciência moral muito grande. E ao mesmo tempo nós vemos crianças também que apresentam moralmente um aspecto comum, mas que apresentam habilidades intelectuais, né, que são também diferenciadas. Então temos dois grupos, não necessariamente separados, muitas vezes até meio misturados, né, crianças com moralidade, apresentando certas habilidades, criança com poucas habilidades e bastante valores, com muito intelecto e poucos valores, mas estão aí surgindo. Então essa geração que está se chegando agora, segundo aquilo que os espíritos nos passam, serão aquelas que nos ajudarão a transformar o mundo, né, de provas e expiações para esse mundo de regeneração. Mas até que elas, hoje uma criança nasceu, como a Ana, por exemplo, que eu comentei com vocês que nasceu agora, ela vai começar mesmo a tomar grandes decisões daqui a 40, 50 anos. Muitos de nós, felizmente ou infelizmente, já estará, né, retornando, né, ou já retornado ao mundo, já retornou ao mundo espiritual. Mas é essa geração que vai herdar o mundo. Até lá, dos próximos 10, 20, 30 anos, são esses jovens que nós estamos vendo aí. Com seus valores, com sua educação, com seus interesses, com suas intenções. Então depende do quê? Daquilo que nós estamos oferecendo a elas, né? Fico preocupado com as crianças sendo terceirizadas. É uma dinâmica do mundo, né? Eu comentei com vocês, Angelina, há um tempo atrás, que o que nós observamos é que o tipo de vida que nós temos hoje, né, com essa correria, com essa velocidade, com essas características que nós temos hoje, não é algo que foi escolhido, é algo que veio como consequência. Né? Muitas vezes nós pensamos assim nas gerações do passado, dos nossos pais, dos nossos avós, e nós falamos assim, naquela época não era assim. Naquela época não era assim porque eles não tinham aquilo que nós temos hoje. Em termos de formas de relacionamento, em formas de comunicação, em formas de entretenimento, tudo isso. Né? Então nós estamos passando por uma fase, né, para nós que temos assim, né, 3 ou 4, de 3 a 4 décadas ou mais de existência, nós podemos acompanhar da nossa geração, uma geração que veio depois, outra que está surgindo agora. Então, vemos que essa forma de vida que nós temos hoje, que é diferente do passado, era uma forma diferente. Era uma menor quantidade de pessoas, uma disputa diferente por espaços. Naquela época, a estrutura familiar era diferente, era aquela coisa assim... Tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? O lado positivo é porque nós tínhamos ali o aspecto de sustentação da casa sendo mantida pelo marido e a educação e organização pelas esposas. O negativo era exatamente aquela coisa do machismo, né, subjugando as mulheres. Então, era uma estrutura diferente. Hoje nós temos ali uma tendência a essa equivalência de direitos e deveres entre homens e mulheres, em que todos desejam conquistar os seus espaços. Só que ao mesmo tempo nós pensamos, e as responsabilidades que nós estamos terceirizando? Pensarmos, por exemplo, na Ásia, em especial no Japão, e na Europa, por exemplo, os países estão envelhecendo. E o que significa envelhecendo? Significa que são poucos jovens para muitos velhos. E vai chegar um momento em que esses velhos vão desencarnando e os poucos jovens que sobraram serão os responsáveis. Então, por incrível que pareça, nós temos uma população, em vez de uma população aumentar, uma população diminuir. Mas aí são questões sociais que devem ser discutidas para aqueles que vão lidar com esse problema. Né? Mas, de um modo geral, nós vemos exatamente isso, né? Essa forma de vida que nós temos hoje,
né, fazer com que não deixar a criança quieta. Na minha época, por exemplo, de criança, eu tinha tempo para brincar, eu tinha tempo para ver televisão, em época que eu podia acordar tarde quando não tinha aula. Hoje criança vai para natação, vai para academia, vai para o curso de não sei do que, vai fazendo isso porque são formas que os pais têm de deixar as crianças ocupadas, já que não tem ninguém para cuidar. Só que uma outra mensagem também de Meimei, essa mesma mensagem, numa outra passagem, ela diz assim, né, que estão me oferecendo um berço de ouro, estão me esquecendo de me oferecer o colo. Esse berço de ouro simbolizando exatamente aquilo que representa o material que a criança pode receber. Mas ela se encontra distante. Então, na verdade, as crianças estão formando suas personalidades de acordo com as influências que elas recebem. Isso é bastante grave. A Bíblia colocou, né, ser jovem não é fácil, né, sinto na pele. Né, fizemos uma enquete com os nossos jovens e a maioria diz não se identificar com Jesus e não conhecer bem o significado dos seus ensinamentos, né? De quem seria essa tarefa, né? Na infância isso está mais presente, mas na adolescência, por várias questões, isso se dispersa. É a dinâmica do mundo hoje. Hoje, até mesmo dentro das religiões, nós vemos muitos jovens frequentando as religiões, mas frequentando por uma questão de protocolo, por uma questão de ambiente, por uma questão de hábito familiar, mas não por uma questão de formação espiritual de fato. Então vemos muito isso, né? Então, é um desafio que os adultos da atualidade estão enfrentando hoje com as crianças que estão chegando e com os adolescentes que já estão aí. O que nós estamos fazendo por eles? Já que eles serão os herdeiros do nosso mundo. Hoje, um adolescente de 15 anos, daqui 30 anos ele está com a minha idade, 45, 46 anos. Nessa condição, ele já vai ocupar uma posição importante na sociedade, seja no meio comercial, industrial, político, pedagógico, científico, cultural. Esse adolescente hoje, com aquelas espinhas na cara, com aquela voz mudando, as meninas também passando por essa fase da puberdade com toda a dificuldade, serão esses jovens que serão os nossos herdeiros. Né? Então, o que nós podemos fazer? Nós temos as nossas responsabilidades, nós temos as nossas intenções, mas nós vemos que o mundo está aí para cuidar desses jovens. E para fechar aqui com o último parágrafo, diz aqui para nós: a partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que nos primeiros anos o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. O espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência. E Jesus está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Então, unificando agora as duas partes do nosso estudo de hoje, nós temos sempre que observar essa questão de formar o caráter de uma criança, ajudar na formação do caráter de um adolescente. Mas com que objetivo? Exatamente para fazer com que essa pureza do coração se mantenha, né, apesar das suas transformações. É exatamente essa formação moral que é importante, que é necessária, para que esses valores se manifestem, os valores que o espírito já conhece, embora ele muitas vezes não tenha vivenciado de uma forma mais plena, uma forma mais completa, mas ele já conhece, ele sabe o que é a paciência, ele sabe o que é o amor, ele sabe o que é a justiça, ele sabe o que é a fraternidade, mas muitas vezes ele não viveu isso. Então é necessário tirar então aquela sujeira em volta daquela lâmpada para que todos eles vivam isso. E quando nós olharmos então, né, para os jovens, para as crianças próximas a nós, importante nós percebemos sempre que são espíritos tentando viver as suas experiências para a sua evolução. E se não tiver essa contribuição, certamente haverá um atraso nessa evolução. E nós podemos fazer com que eles vivam isso de um modo mais objetivo.
usando exatamente essa ferramenta do amor, que é o mais importante de tudo, para fazer com que eles sintam a pureza do coração e vivam isso. Como eu falei para vocês no início, muitas vezes nós vemos a pureza do coração nos outros. Temos ali as nossas referências, temos os nossos exemplos, mas nós não vivemos isso. Só que muitas vezes nós seremos as referências desses jovens e dessas crianças que estão próximas a nós. Então, quer dizer, fazemos isso por nós e fazemos isso por eles também. Então, esse simbolismo e essa realidade da educação atual que nós temos hoje é algo que deve ser unido para que vivamos de fato esses preceitos que Jesus traz para todos nós. Esses ensinamentos que são tão importantes para o nosso crescimento espiritual. Bom, pessoal, fechamos por aqui então o estudo de hoje. Mais uma vez, o título do nosso estudo foi exatamente Deixar vir a mim os pequeninos, né? Que, lembrando de reino dos céus, representa exatamente o reino de Deus dentro de nós. Lembre do céu e do inferno dentro das ideias dogmáticas que os espíritos dizem para nós que o céu e o inferno existem dentro de nós. Então, para que eu possa viver esse paraíso, esse céu, eu preciso exatamente ter essa pureza. Se eu não tiver essa pureza, certamente eu vou encontrar o inferno dentro de mim mesmo. Então nós não herdaremos o reino de Deus, nós viveremos dentro de nós esse reino de Deus. Então, fechando por aqui, pessoal. O nosso próximo encontro, nós vamos tratar do tema, deixa eu pegar aqui, pecado por pensamento e adultério. Também é algo que muitas vezes nós não valorizamos, porque é algo que fica dentro de nós, mas essa pureza do coração também passa por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós sentimos.